Olá, olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Foco na Liberdade Financeira. Chega de descansos, chega de férias, a gente volta ao ritmo semanal aí de entrega dos vídeos. Meu nome é Thiago Rico, eu ajudo pessoas a superarem cenários de crises e endividamento financeiro para viver uma vida de mais prosperidade, mais equilíbrio e de liberdade financeira. Tá bem? Hoje eu convido você a olhar para a sua garagem. Tá? Se você é uma das pessoas que tem um carro, que tem uma moto, que tem um bem, que tem um veículo aí que você se locomove, às vezes um, às vezes dois, às vezes mais, eu convido você a pôr na ponta do lápis o tamanho do seu patrimônio em veículos. Por que eu digo isso? Nós especialistas indicamos que o valor de um carro para uma pessoa não pode ultrapassar 5% do seu patrimônio. Quando a gente fala em patrimônio, a gente fala na riqueza que a pessoa construiu até o dia de hoje. Obviamente que se você tem um carro, esse carro vale 50 mil reais, mas metade dele ainda está financiado, o seu patrimônio é de 25 mil reais. Se você tem uma casa de 1 milhão de reais, mas você financiou essa casa em 10, em 20, em 30, em quantos anos forem, o seu patrimônio é aquela parcela do imóvel que já foi quitada, que já foi paga. Então, um carro, um veículo, uma moto ou o que seja, ele tem um peso no seu fluxo de caixa. Dependendo do porte desse bem, vamos tomar como exemplo um carro de 30 mil reais tem um impacto no seu fluxo de caixa mensal diferente do que um carro de 60 mil reais e muito diferente do que um carro de 150 mil reais. É por isso que um veículo de propriedade sua, ele precisa ter uma relação de proporção entre o custo do bem e o seu patrimônio. Se isso tiver desbalanceado, você vai comprometer a sua geração de riqueza pelo sonho de manter na sua garagem um sonho, um carro acima das suas possibilidades. Então faça essa conta. Se hoje o veículo ou os veículos que você mantém na sua garagem forem superiores a 5% do seu patrimônio, significa que eles estão comendo, que eles estão corroendo uma fatia importante da sua renda mensal que serviria para você construir patrimônio. O que é o mesmo que dizer que você está pagando um preço muito alto por estar antecipando o sonho de ter um veículo de 30, de 50 ou de 100 mil reais na sua garagem. O que quer dizer que no longo prazo você perde riqueza, você perde força para caminhar em direção a uma liberdade financeira ou para caminhar na direção da construção de mais patrimônio. Vamos trazer um exemplo aqui. Se eu falei em 5% e você tem um carro de 50 mil reais na garagem, significa que você já tem que ter construído um patrimônio seu de 1 milhão de reais. Então, isso quer dizer que se eu tenho uma casa quitada que vale 1 milhão de reais, eu tenho condição equilibrada de manter na garagem um carro de 50 mil reais. Se eu tenho um patrimônio de 500 mil reais, significa que eu preciso ter um popularzinho na minha garagem, porque ele vai me levar e me trazer para o mesmo lugar que um carro de 50 ou de 100 reais e ainda não vai impedir e ainda ele não vai sacrificar
a minha saúde financeira, o meu equilíbrio financeiro. Significa que eu tenho um carro condizente com a minha saúde financeira, condizente com o patrimônio que eu construí, e à medida que você vai mantendo a saúde financeira e equilibrando e aumentando o seu patrimônio, você vai tendo possibilidades de ir comprando um bem, comprando um carro de maior valor. À medida que você cria mais patrimônio, você adquire um carro melhor. Criou mais patrimônio, opa, um carrinho melhor, aumentou o patrimônio, maravilha, o carro dos meus sonhos está na minha garagem. Mas isso tudo de forma equilibrada. O grande problema é que as pessoas entram em dificuldades financeiras, entram em crises financeiras, que é o que eu mais vejo nas minhas consultorias, porque elas antecipam os sonhos. Às vezes ela ainda não construiu um patrimônio de 100, 200, 300 mil e ela tem um carro na garagem, muitas vezes financiado também, não quitado, de 50, de 80, de 100 mil reais. Então fica fácil de perceber se você está indo na jornada da liberdade financeira, que vai te conduzir mais cedo ou mais tarde a ela, ou se você está indo na contramão da liberdade financeira. Para isso, você só precisa fazer uma conta rápida. O que é patrimônio seu, que você já pagou, que não é do banco? E qual que é a expressão do seu carro, da sua moto ou dos seus carros ou das suas motos frente ao seu patrimônio? Puta, Thiago, eu nunca tinha ouvido isso. Eu tenho um carro de 50, 60, 100 mil reais na garagem, mas eu devia ter um carro de 20, 30 mil reais na garagem. Ótimo, maravilhoso. Se você teve esse tipo de insight, agora é a hora de movimentar, de tomar ações, de definir uma estratégia para que você volte a ter equilíbrio financeiro. Putz, Thiago, mas eu banco o carro dos meus filhos, o carro da minha esposa, o meu próprio carro. Eu tenho 30% do meu patrimônio imobilizado em veículos. Ótimo também. Está na hora de você sentar com a família e definir novas estratégias para que você reestabeleça o equilíbrio financeiro e volte a retomar as rédeas do equilíbrio financeiro na sua vida. Porque se você continuar elevando o seu padrão de vida sem elevar o seu patrimônio, esse é um caminho para um desastre financeiro e não para a liberdade financeira. Faça suas contas, veja qual é a sua situação hoje e tome decisões a fim de corrigir ou, de repente, comprar um carro melhor sim. Se a sua intenção não é ganhar tanta velocidade, você está numa situação de equilíbrio financeiro, você até pode mobilizar um pouco mais de capital num veículo de maior valor. Mas se você tem vontade de chegar na liberdade financeira com mais velocidade, segure os seus custos fixos, não ingesse tanto seu fluxo de caixa com prestações em ativos imobilizados e ganhe velocidade na geração de patrimônio, ok? Essa é a minha dica de hoje, eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com quem também está nessa mesma jornada da liberdade financeira e selecione o sino lá no canal oficial do Foco na Liberdade Financeira para receber em primeira mão os próximos vídeos semanais que eu vou estar compartilhando com você, ok? Eu fico por aqui, até a próxima e não se esqueça, o seu dinheiro só cresce quando você cresce. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.